Fala aí, gurizada, beleza? Meu nome é Rafael Ritter, esse aqui é o canal Drone Modelismo e essa aqui é a nossa retrospectiva 2018. E vai ser uma trabalheira porque eu nunca fiz uma retrospectiva, então eu me obrigo moralmente a fazer uma retrospectiva desde os primórdios do surgimento dos drones. Então te prepare que esse vídeo aqui tá legal. Vocês sabiam, por exemplo, que foi o Nikola Tesla quem criou o primeiro veículo rádio controlado? Ou então que muito antes do Phantom, né, exatos 30 anos atrás, já tinha propaganda de drone aparecendo na TV aí pro pessoal comprar? E por acaso vocês ficaram sabendo aí do lançamento do Mavic 2 Enterprise Duo? Pô, um dronezinho fantástico com câmera térmica. Eu vou falar sobre ele também no final desse vídeo, mas se vocês quiserem saber como é que começou essa história de drones, então aconselho a assistir o vídeo inteiro. Então vocês já viram que esse vídeo aqui tá foda, né? Então não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like. Se o feedback de vocês for positivo, se vocês carcarem o dedo aí nesse botão de like, eu prometo fazer outros vídeos como esse aqui, tá beleza? Vamos pra vinheta! E antes de começar a nossa viagem pela história, eu queria deixar o meu muito obrigado aos patrões do canal e também a FlyPro pelo apoio financeiro que me permite dedicar tempo criando esse tipo de vídeo aqui. Aliás, deixa eu te deixar uma dica, viu? Não compra o teu drone da DJI sem antes falar lá com o André da FlyPro, tá? Eu tenho certeza que, no mínimo, tu vai aprender bastante sobre tudo que tu precisa cuidar antes de decidir em qual loja tu vai comprar, tá? Beleza? Teu tempo eu tenho certeza que tu não perde. Feito, pessoal, vamos lá então. E já vai algum tempo desde que o Phantom era o drone com o qual todo mundo sonhava, né? Não tinha nada mais moderno e desejável no segmento de drones do que aquele quadricópterozinho branco, né? Cheio de recursos que a galera da Multiwii, da Pixhawk e até mesmo da NASA, da própria DJI, nem de longe sonhavam em ter nos seus dronezinhos caseiros. Dronezinho caseiro, né? Que era uma coisa bem comum naquela época. E eu costumo dizer, né, pessoal, que na minha vida eu já pude presenciar e tive diretamente envolvido com duas grandes revoluções tecnológicas, a da internet e também a revolução dos drones, que marcou o recomeço da minha vida profissional. Claro que o mundo teve outras revoluções, né, como por exemplo a invenção da roda, a revolução industrial. Dessas aí eu não posso falar porque eu não presenciei, mas essas duas últimas aí eu posso falar e tenho orgulho de dizer que participei. O pessoal pensa o seguinte, né? Viver para presenciar duas grandes revoluções como essas que mudaram drasticamente a vida das pessoas não é uma coisa para qualquer geração, hein? A gente tem que se orgulhar desse tipo de coisa. Querem ver uma coisa? Qualquer ser humano hoje com menos de 24 ou 25 anos não faz ideia de como é que é viver num mundo sem internet. Cara, olha isso, cara, são adultos e não sabem como é que era ter que ir numa biblioteca pesquisar sobre algum assunto, né, que tu não conhecia, ou então simplesmente não saber nada sobre como é que é a vida, quais são os problemas em outros países, a não ser pelo que a TV mostrava. Já no caso dos drones, né, que são muito mais recentes, essa observação ela pode não ser tão espantosa, mas também já começa a fazer sentido. Por exemplo, uma criança que tenha nascido no mesmo ano em que o Frank Wang fundou a DJI, que como vocês sabem, né, hoje é a maior fabricante de drones do planeta, teria hoje apenas 12 anos. No entanto, desde a criação da DJI até o lançamento do primeiro drone comercial dela foram necessários 7 anos, de modo que qualquer criança com menos de 5 anos, ou seja, que tenha nascido depois de 2013, o ano em que o Phantom 1 foi lançado, não faz a menor ideia de como é que é viver num mundo sem drones. Mas caso tenha aí alguma criança com menos de 5 anos assistindo esse vídeo, pode deixar que o tio Barbicha aqui conta pra vocês como é que era. Era um saco, era muito mais chato. E é óbvio, né, pessoal, que antes do Phantom 1, o mundo já tinha outras alternativas de traquitanas voadoras. E de fato, pessoal, desde 18 de agosto de 1871, quando o francês Alphonse Pénaud, voou pela primeira vez a sua pequena invenção batizada de Planophore, o mundo tem então à sua disposição pequenas aeronaves não tripuladas capazes de voo autopropelido. No caso, a invenção dele utilizava elástico. Mas foi só a partir de 1898, quando Nikola Tesla demonstrou pela primeira vez o uso do radiocontrole num barquinho de brinquedo, que essas traquitanas aí se tornaram algo mais parecido com o que hoje a gente chama de drones. Inclusive, quem curte videogame deve se lembrar desse barquinho que eu tô falando no jogo Red Dead Redemption 2. Dá uma olhada aí. Here, take this
and this, and don't touch that. Use these ones to steer and this one to shoot torpedoes, okay? Yes, now blow up the little battleships and avoid the sea mines. They have magnets attached. Mas voltando para os dias atuais, é importante lembrar que mesmo antes do Phantom 1 já existiam drones voando por aí. Sobretudo entre os aeromodelistas, né, que lá por 2009 começaram a brincar com as primeiras placas controladoras, que são o coração dos drones, que controla eles todos lá, e que no início obviamente eram muito mais simples. E então entre essas plaquinhas aí estavam as nostálgicas KK, e também as primeiras versões de Multi-Wii. E aliás, a título de curiosidade, pessoal, já que a gente está falando disso aí também, porque muitos que vão assistir esse vídeo aqui provavelmente não são especialistas, as controladoras Multi-Wii têm esse nome porque inicialmente elas utilizavam um giroscópio de 3 eixos retirado do controle Wii Motion Plus do Nintendo Wii, olha só. E aliás, esse conceito aí, ele tornava as placas Multi-Wii mais avançadas do que as KK, já que era possível utilizar também os acelerômetros do Nintendo Wii Nunchuck, que permitia então implementar um sistema de estabilização dos drones, né, o modo estabilizado. Foi essa inclusive a origem das atualmente famosas plaquinhas F3, F4 e F7 que até hoje dão vida aos nossos queridos drones de corrida, né, como esses aqui. Mas tudo isso, pessoal, para dizer que apesar de já existirem antes de 2013, os drones simplesmente não eram de conhecimento da maioria das pessoas nessa época, simplesmente porque era um nicho. Mas como assim? Eu costumo dizer, né, pessoal, que o aeromodelismo ele nunca se tornou algo assim de interesse das massas, porque os aeromodelistas sempre estiveram muito ocupados voando seus aeromodelos lá nos clubes de aeromodelismo, né, que geralmente ficam afastados das cidades, né, longe dos olhos de todos. Fica meio difícil divulgar o negócio, né, tá escondido no meio do mato. Depois disso aí, né, quem viveu isso aí sabe que surgiram os motores brushless e as baterias de lítio que popularizaram os aeromodelos elétricos e, sobretudo, permitiram a miniaturização deles. Isso porque antes os aeromodelos eles eram bem maiores, geralmente escala 20% para cima, e agora então a gente tinha aeromodelos super leves com menos de 1 metro de asa que foram batizados de Park Flyers, porque essa nova geração de aeromodelistas ela passou a voar em parques e praças e não mais nos clubes. E aí é óbvio, né, pessoal, que essa nova geração aí passou a divulgar o aeromodelismo de uma forma muito mais eficiente do que a antiga geração que ficava lá nos clubes. Nesse meio tempo, tá, pessoal, a turma da Multi-Wii e da KK que eu falei lá atrás já tinham feito o tema de casa delas, inclusive a própria DJI já tinha lançado a controladora dela, que inclusive foi batizada de NASA V1, isso tudo enquanto um grande número de pessoas já tinha aderido aos aeromodelos elétricos, mas eles ainda sofriam com o fato desses aeromodelos não serem muito práticos, né? Já que eles precisavam de uma pista grande para decolar e pousar. E foi nesse momento que muitos, incluído eu, acabaram virando suas atenções para o lado dos drones, que eram tão divertidos quanto os aeromodelos, ou então quase tão divertidos, né? Isso é uma questão polêmica, depende do gosto. Com a diferença que eles podiam pousar e decolar na vertical, ou seja, eles podiam ser usados em qualquer lugar. Mas quer dizer então que o Phantom 1 foi o primeiro drone comercial pronto para voar, lançado em toda a história e já conseguiu de cara iniciar uma revolução? Eu não sei se chegaram a tentar, mas lançar drone comercialmente não é uma novidade, já que 2 décadas antes, em 1991, uma empresa chamada Keiense, acho que é Keiense ou Keiense, colocou no mercado o Gyrosaucer 2 E570. Confere aí a propaganda. こんなものまで作っちゃうなんて変な会社。キーエンスはセンサーテクノロジーで夢を広げます。E eu sei que vocês são observadores, tá? Então eu vou poupar o tempo de vocês. Se esse negócio aí se chama Gyrosaucer 2, então muito provavelmente deve ter tido um também. E teve, pessoal. Em 1989, segundo a descrição do vídeo que vocês estão vendo, ele usava um giroscópio mecânico no centro da aeronave e era bem difícil de manobrar, além de ser bastante delicado e frágil. Mas o problema do Gyrosaucer, no entanto, é que ele estava disponível apenas no Japão e custava bem caro. Então, apesar de ser algo inédito para a época e bem interessante,
não foi suficiente para causar nenhuma revolução. É o típico caso de produto bacana, produto legal, mas que foi lançado antes da época. Mas então, pessoal, depois dessa viajada aí ao passado, né, voltamos então para 2013, quando o Phantom 1 foi lançado. E aí a tecnologia já estava mais evoluída, as pessoas no mundo todo começaram a se interessar pelo conceito de objeto voador pessoal e pela ideia de adotar mais um tipo de gadget, ou gadget, não sei, entre os objetos de desejo ao lado de celulares, TVs de tela grande e câmeras digitais. Aliás, pessoal, a relação entre os drones e as câmeras digitais ela sempre foi muito próxima, tá? Já que a grande maioria dos consumidores, obviamente, não compra drone para pulverizar lavoura ou então para transportar o objeto de um lado para o outro. Compra para bater foto e para fazer filmagens. E foi aí que a DJI sacramentou a própria situação de liderança, jogando uma pá de cal sobre os concorrentes e também sobre alguns parceiros, já que a GoPro era até então a câmera preferida, né, pela maioria dos compradores de drones. Eles compravam um dronezinho, uma GoPro, montavam e saíam por aí voando e filmando. No entanto, isso aí tudo mudou, pessoal, com o lançamento do Phantom 2 Vision e, sobretudo, com a chegada do Phantom 2 Vision Plus, que inclusive definiu o conceito básico utilizado na linha Phantom até os dias de hoje. E a DJI passou a desenvolver as próprias câmeras, cara. Isso aí com certeza fez com que a vida e a história da GoPro a partir de 2014 tomasse um rumo bem diferente. Isso inclusive fez com que a GoPro lançasse o próprio drone dela, né, o Karma, para tentar ali concorrer com a DJI, mas infelizmente essa reação veio tarde, só em 2016, pouco tempo antes da DJI lançar o Mavic Pro. E isso aí, obviamente, contribuiu bastante para o insucesso do drone, que era até bastante promissor, né? Já que até então não existiam drones dobráveis. Mas o que acabou enterrando o Karma de vez e quase enterrou a GoPro junto foi uma sucessão de relatos de Karmas despencando do céu pelo mundo todo. Isso aí, pessoal, obrigou a GoPro a encerrar as vendas e anunciar um recal gigantesco que encerrou de vez a incursão da GoPro no mundo dos drones. Eles até tentaram, né, retomar as vendas em 2017, mas em janeiro de 2008, né, eles viram que não ia mais, então eles encerraram de vez as vendas definitivamente. Mas voltando para o Phantom, pessoal, é interessante observar que mesmo antes do lançamento dele, algumas pessoas mais visionárias elas já entendiam o valor do equipamento e utilizavam os drones profissionalmente, sobretudo nos segmentos de publicidade e de cinema. No entanto, foi só com o lançamento do Spire One em 2014 que o mercado passou a adotar amplamente drones prontos da DJI como ferramentas profissionais, já que antes esse segmento era repleto de drones montados e kits como o S800 e o S1000, que basicamente permitiam ao comprador escolher as peças e montar eles de acordo com as suas próprias necessidades. Isso aí, aliás, é uma coisa que ainda existe, tá? E que provavelmente sempre vai existir, porque o leque de aplicação dos drones ele só cresce. Então sempre vão existir necessidades específicas. Só que hoje quase ninguém mais opta por montar um drone para fazer coisas que modelos como o Phantom e o Mavic já fazem. Até porque hoje existem normas e pode ser bem difícil trabalhar sem todo o restante da tecnologia embarcada disponível nesses modelos. Mas apesar do Inspire One ter aberto espaço para os drones de consumo no segmento profissional, foi a linha Phantom 3 lançada em abril de 2015 que levou aos réis mortais todo esse poder da nova geração de drones da empresa, equipados com câmeras capazes de filmar em 4K e sistema de estabilização de imagem de altíssima qualidade. E de fato, a qualidade das imagens geradas pelo Phantom 3 Pro era tão grande que ele passou a atender algumas demandas que antes eram desempenhadas pelo Inspire One, e as duas linhas de equipamento só voltaram a se distanciar novamente em 2016 com o lançamento do Inspire 2. Mas além do Inspire 2, pessoal, 2016 marcou também o lançamento do Phantom 4, e aí, creio eu, foi um momento aí que a DJI meio que se perdeu e com isso aí acabou prejudicando algum de seus fiéis clientes. Por quê? Porque os drones, pessoal, assim como qualquer outro objeto tecnológico, eles acabam ficando obsoletos com o tempo, né? E as empresas que sempre procuram oferecer o que tem de mais moderno aí para os clientes delas, obviamente, né? Correram lá para vender os seus Phantom 3 Professional e comprar o novo Phantom 4.
O problema é que na prática, pessoal, um Phantom 3 Pro ele conseguia fazer o mesmo trabalho do Phantom 4, tá? As câmeras elas eram muito parecidas, da mesma forma que o comportamento geral do drone também era muito parecido, quer dizer, tinha um recurso ou outro a mais ali, um pouquinho mais de tempo de voo, mas também era só isso, tá? Nada que justificasse a troca do equipamento. Mas eis que 8 meses depois do lançamento do Phantom 4, em novembro do mesmo ano, a DJI lançou o Phantom 4 Pro, esse sim, com uma câmera fantástica, com sensor de 1 polegada, obturador mecânico, enfim. Além, é claro, dos seus sensores de obstáculos, né? Não tão encantadores assim. E todo mundo se deu conta que, por falta de informação, tinha trocado o seu Phantom 3 Pro por um Phantom 4 Standard. Minha empresa foi uma delas. E aí foi uma nova corrida às lojas, né? E uma chuva de drones usados no Mercado Livre que obviamente beneficiaram bastante a DJI, mas nem tanto assim nós consumidores. Isso sem falar que 5 meses depois de lançar o Phantom 4, a DJI lançou o Mavic Pro, que se por um lado, né, já era aguardado entre os entusiastas do segmento, pegou desprevenido os robistas que atualizaram, né, do P3 pro P4, mas acabaram babando pelo novo dronezinho portátil que depois acabou também se tornando outro sucesso de vendas. Vocês acham que acabou? Não acabou ainda não. Apesar do Phantom 4 Pro ser bem melhor que o Phantom 4 original, ele era também bem mais caro, o que levou muitos a questionarem a necessidade de alguns recursos, como por exemplo, os sensores anti-colisão, já que era algo que até então não existia e consequentemente quase ninguém dependia deles para trabalhar. E foi em abril do ano seguinte, depois de toda a parcela mais endinheirada ou afobada ter comprado o Phantom 4 Pro, que eles lançaram o Phantom 4 Advance, que trazia a mesma câmera do Pro, mas era mais barato, pois não vinha com os sensores anti-colisão. E aí toda aquela galera que não tinha comprado os dois primeiros modelos pôde fazer, né, o melhor negócio de todos e comprar aquele que, aliás, é o único modelo da linha Phantom 4 que continua em produção, ao lado ali do Phantom 4 RTK que foi lançado esses tempos aí. Phantom 4 original, Phantom 4 Pro, Obsidian, essas coisas tudo aí, ó, já foram tudo pro saco. E pessoal, eu vou fazer só aqui um adendo, tá? Porque eu esqueci de colocar no roteiro uma menção a um drone importantíssimo aí nessa história, que foi o Mi Drone da Xiaomi. Ele foi lançado em 2016 e por ter ali justamente um foco maior no voo, na filmagem, menos em recursos extras, né, ele conseguia ser mais barato e foi um sucesso de venda, tanto na versão original quanto na versão 4K. E vende até hoje, tá, pessoal? Então tá feita aqui a merecida menção ao Mi Drone, tá? E vamos continuar com o vídeo. E continuando em 2017, pessoal, além do Phantom 4 Advance, esse também foi um ano importante para o mercado profissional, marcando a chegada de novos modelos das linhas Matrice e Agras. Mas é claro que para o grande público, né, esse acabou sendo o ano de lançamento do pequeno Spark, que inaugurou um novo segmento de drones e também um novo patamar nos produtos da DJI. Isso aí, em minha opinião, pessoal, porque em relação ao Mavic Pro, ele era menor, não gravava em 4K, tinha alcance e tempo de voo bem menores, além de gimbal com apenas 2 eixos. Mas apesar disso tudo aí, na prática ele tinha um desempenho muito bom que atendia muito bem às necessidades, tanto dos pilotos amadores quanto de alguns segmentos profissionais, como por exemplo os corretores de imóveis, né, que precisam apenas fazer algumas imagens, não precisa ser nada muito profissional, então o Spark atendia muito bem. Aliás, atendia não, né, atende, porque continua à venda. Aliás, cadê o Spark 2, DJI? Estamos esperando. E é isso que chegamos então a 2018, né? Ano que iniciou com a chegada do Mavic Air. Versão intermediária entre o Spark e o Mavic Pro, que como todo modelo lançado pela companhia, também se tornou um sucesso de vendas e segue firme aí no mercado. E foi em 2018 também, exatos 5 anos após o lançamento do Phantom, que um fenômeno iniciado em 2016 pela GoPro e pela Xiaomi tomou força e resultou no inevitável surgimento de concorrentes. Estou falando de concorrentes realmente capazes de fazer frente aos excelentes produtos lançados pela DJI. Fazem parte dessa lista aí, por exemplo, a Xiaomi com seus Mi Drone, Fime A3 e Fime X8 SE, a Rubsan com o Zino, a Parrot com a NAF,
a Autel com Evo, entre outros modelos que certamente eu deixei passar porque realmente são muitos, né? O número só aumenta. Quem quiser saber mais sobre esses modelinhos aí, tá? Eu fiz vídeo sobre eles e os links estão aqui embaixo na descrição. Só que tem uma coisa, né, pessoal? Nenhuma empresa consegue conquistar 70% do mercado mundial se não tiver a capacidade de se antecipar à concorrência. E foi por isso que em agosto de 2018 a DJI lançou o Mavic 2 nas versões 1 e Pro, que novamente deixou a concorrência comendo poeira e colocou ela numa situação de liderança tecnológica folgada. Esse aqui, para vocês saberem, é o Mavic 2.1, vocês reconhecem ele por causa da câmerazinha redonda, ao contrário do Pro, que tem uma câmerazinha quadrada. E se vocês se interessarem, tem a venda ali, ó, na Fly Pro. Mas, no entanto, pessoal, como o ano ainda não tinha acabado, passados apenas 2 meses do lançamento do Mavic 2.1 e do Mavic 2 Pro, a DJI lançou o terceiro membro da família Mavic 2, que foi batizado de Enterprise, e essa aí destinada exclusivamente para o mercado profissional. E além, né, pessoal, daqueles acessórios acopláveis ali que se tornaram marca registrada do Mavic 2 Enterprise, ele também incorporou alguns outros recursos, né, dignos de nota, como por exemplo baterias aquecidas, sistema de criptografia e até mesmo um sistema de transponder, pessoal. Quem quiser saber mais sobre o Mavic 2, basta clicar nesse cardzinho que está aparecendo agora ou então no link que está na descrição. Mas mesmo depois disso aí, pessoal, o ano ainda não tinha acabado, então essa semana aqui, mais precisamente dia 20 de dezembro de 2018, foi lançado o Mavic 2 Enterprise Duo, cuja principal diferença em relação ao Mavic 2 Enterprise, como o próprio nome sugere, né, é a câmera dupla que passou a contar com uma câmera térmica da FLIR, trabalhando em conjunto com a câmera RGB tradicional. E aí então, através dessa união de forças, digamos assim, agora os pilotos eles passaram, né, a poder realizar missões de busca e salvamento de uma forma muito mais eficiente, além de poder voar à noite ou então em condições de baixa visibilidade, como por exemplo nevoeiro ou então dentro da fumaça. Tá tendo um incêndio, um negócio assim, não tem problema, o dronezinho vai lá e o piloto consegue se deslocar ali através da imagem térmica. Pô, cara, isso é legal. Além disso aí, pessoal, ele tem alguns outros recursos interessantes, como o Spot Meter, que é capaz de exibir a temperatura de um objeto até mesmo de áreas maiores, né, à distância. Além de permitir também destacar na imagem, né, objetos que estejam dentro de um intervalo de temperaturas pré-determinado. Isso aí permite, por exemplo, que bombeiros consigam identificar focos de incêndio, né, mesmo em situações de baixa visibilidade. O preço anunciado para o Mavic 2 Enterprise Dual, que também conta com todos os demais recursos já disponíveis na versão Enterprise, é de $2.699 sem o Fly More Combo, tá? Se quiser as baterias extras, a maletinha e o carregador, aí tem que desembolsar mais $419, o que eleva o preço dele a $3.188. É bastante dinheiro, né, pessoal? Mas para as aplicações que esse tipo de equipamento pode ter, eu achei que seria até mais caro. Então era isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa retrospectiva. É claro que ficou muita coisa de fora, mas se vocês gostarem desse vídeo e deixarem um like e deixarem os comentários de vocês, eu prometo fazer outro ano que vem. E aí, nesse segundo vídeo, tentar aparar as arestas que ficaram nesse aqui. Tá, beleza, gurizada? É isso aí que tinha pra vocês por hoje. Então, se curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda bastante aqui o canal. Se quiser e puder dar uma passadinha no nosso Patreon, a partir de $1 já permite que o Drone Modelismo continue aqui, dedicando tempo para criar conteúdo sobre drones em língua portuguesa. Beleza, gurizada? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!